Bom dia, a graça e a paz de Deus esteja com todos nós. É uma alegria e uma responsabilidade muito grande estar aqui hoje. Mas ao longo das últimas semanas tenho orado bastante para que Deus nos orientasse o que falar aqui nessa manhã. E eu queria que nós hoje refletíssemos sobre o perdão. O texto lido pelo presbítero Orlando, mesmo as músicas cantadas hoje, nos fazendo pensar num Deus que nos ama, e nós vamos buscar essa relação do amor de Deus com o perdão. Nós temos vivido um mundo e uma cultura de muitas ofensas, de muitas lutas, de muitas brigas, agressões, nem sempre físicas, mas também de agressões físicas, mas de agressões verbais, psicológicas, morais, e algo que parece que não acaba, que não tem fim. Pois além dessas agressões, essas ofensas, existe uma ideia de que não se pode deixar barato, que não pode, e que nós temos a obrigação de responder, ou de se vingar, ou de se impor. Existe uma cultura de responder da mesma forma com que nós fomos ofendidos. E esse comportamento, ele acaba sendo normal e incentivado muitas vezes, principalmente fora de ambientes não cristãos. Mas às vezes essas ideias podem parecer distantes da gente. A gente vê, a gente ouve falar, mas às vezes está distante. Mas no nosso dia a dia isso acontece muito também, né? Às vezes numa intensidade menor, mas na nossa vida profissional, nas nossas relações familiares, na escola, então, pequenas discussões, desentendimentos, provocações. Quantas relações foram fragilizadas ou foram acabadas por conta desses conflitos. Mas eu queria hoje que nós discutíssemos algo que Deus tem mostrado para a gente como interromper esse ciclo. Que Deus nos mostra e nos ensina sobre o perdão. Mas às vezes nem com o pedido de perdão as pessoas perdoam. O comportamento natural e esperado hoje em dia não é o de perdoar. As histórias de ofensas e de agressões crescem cada vez mais, mas as histórias de perdão são poucas. Ou nós não ficamos sabendo. Ou quando a gente fica sabendo, às vezes a gente não dá valor. Muitas vezes nós duvidamos que esse perdão seja verdadeiro ou genuíno. E nós acabamos desmerecendo e acabamos diminuindo uma ação de amor importante. Hoje eu quero ver com vocês uma história real, né? Como nós temos tido dificuldades e poucas histórias, e duvidando de algumas histórias, nós vamos ver hoje uma história real de perdão. E que ensina como é possível perdoar e nos reconciliarmos com Deus e com outras pessoas. Mas antes de entrarmos especificamente no texto e no assunto específico, eu queria fazer um alerta, que foi importante para mim também enquanto estava estudando. Meu desafio é que hoje nós pensemos cada um em si e não pensar em outra pessoa. Que o desafio hoje seja nós pensarmos e refletirmos como eu tenho me relacionado com o perdão e não pensar como outra pessoa deve se relacionar com o perdão. Que às vezes nós temos a tendência de ouvir algo pensando no outro, pensar, tal pessoa precisa disso, tal pessoa precisa daquilo.
eu quero que nós reflitamos sobre a nossa relação com o perdão. Então, por favor, abram a Bíblia de vocês em Gênesis 42. Enquanto nós abrimos aqui, eu vou vou contextualizar um pouco, porque a história que eu quero trazer para a nossa reflexão hoje é a história de José, que começa no capítulo 37 de Gênesis e vai até o capítulo 50. Então, para não lermos tudo isso, né? Mas essa história de José começa quando José teve alguns sonhos e ele contou esses sonhos para os seus pais e para os seus irmãos. A consequência dos sonhos foi a ira dos seus irmãos. Essa ira cresceu e trouxe consequências, que uma delas é que José foi vendido como escravo para o Egito. No Egito, ele foi acusado injustamente pela esposa do Potifar, que era o comandante da guarda. Depois dessa acusação, ele foi preso. Enquanto preso, ele interpretou os sonhos dos ajudantes do rei, do copeiro e do padeiro do faraó. Né? Depois ele interpretou os sonhos do próprio faraó. Faraó, por ter visto em José que ele era o homem de Deus, fez de José o governador do Egito. Acima dele, só o faraó. Uma das interpretações do sonho do faraó foi justamente o que aconteceu. Então, houveram alguns anos de muita fartura, eles fizeram um estoque muito grande de alimentos, e depois 7 anos de muita fome em todo lugar. A fome alcançou os seus pais e os seus irmãos, que foram ao Egito para comprar comida. E aí nós chegamos no capítulo 42, nós vamos ler, então, do versículo 1 ao 8, e depois, na sequência, do versículo 25 até o 28. Então, Gênesis 42. Sabedor Jacó, de que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: por que estáis aí a olhar uns para os outros? E ajuntou, tendo ouvido que há cereais no Egito, descei até lá e comprai-nos deles, para que vivamos e não morramos. Então desceram 10 dos irmãos de José para comprar cereal no Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó na companhia dos irmãos, porque dizia: para que não lhe suceda acaso algum desastre. Entre os que iam, pois, para lá foram também os filhos de Israel, porque havia fome na terra de Canaã. José era governador daquela terra, e era ele quem vendia todos os povos da terra. Vendia a todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram e se prostraram o rosto em terra perante ele. Vendo José a seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer. E lhes falou asperamente e lhes perguntou: de onde vindes? Responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, porém eles não o reconheceram. Agora o versículo 25. Ordenou José que lhes enchessem os sacos de cereal e lhes restituíssem o dinheiro, a cada um no seu saco, e o suprissem de comida para o caminho. E assim lhes foi feito. E carregaram o cereal sobre os seus jumentos e partiram dali. Abrindo um deles o seu saco para dar de comer ao seu jumento na estalagem, deu com o dinheiro na boca do saco. Então disse aos irmãos: devolveram o meu dinheiro, aqui está na boca do meu saco. Desfaleceu-se-lhe o coração, e atemorizados entreolhavam, dizendo: que é isso que Deus nos fez? Nós vamos refletir e pensar sobre a história do perdão, como exemplo de José ao perdoar os seus irmãos, né, de ações que se desdobraram
Deus abençoou, apesar do pecado, Deus abençoou, Deus levou José a uma situação de poder influenciar posteriormente a sua família. Mas para nós chegarmos na história do perdão, nós precisamos entender que toda a história do perdão começa com o pecado. Se não houver pecado, não existe necessidade de perdão. E assim como a história de José, a nossa história da necessidade de perdão para nós também começa com o pecado. A nossa história só não acabou e não vai acabar na morte eterna porque Deus nos perdoou. Deus perdoou dos nossos pecados. Em João 3,16 diz que porque Deus amou o mundo, Ele enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar. Jesus veio, se fez homem e viveu sem pecado e morreu no nosso lugar para perdoar os nossos pecados. A morte de Jesus e a possibilidade de perdoar os nossos pecados é uma ação concreta do amor de Deus. É uma forma de manifestação concreta do amor de Deus por nós. E o ponto de partida para pensar e entender o perdão é reconhecer que o perdão é uma manifestação concreta de Deus. Porque nós todos somos pecadores, nós merecíamos a morte eterna. Mas Deus escolheu nos perdoar. Ele escolheu, Ele decidiu que Jesus precisava morrer pelo nosso pecado. O salário do pecado era a morte. Alguém precisava morrer pelos nossos pecados. Cristo foi o Cordeiro Santo, puro, que viveu aqui na terra e que não pecou. E ao ser morto, ele levou sobre si todos os nossos pecados. Essa ação de amor é o que possibilita não só que nós sejamos perdoados, mas que nós também possamos perdoar. Toda ação de perdão, ela é um reflexo do amor de Deus. Porque para que nós possamos perdoar, nós tivemos que ser perdoados primeiro. A ação de perdoar vem de Deus. Essa relação do perdão, quando Jesus, por amor, morreu por nós para perdoar os nossos pecados. E tudo que nós precisamos fazer é reconhecer os nossos pecados, nos arrependermos dos nossos pecados, confessar, pedir perdão dos nossos pecados. Ao declarar que Jesus morreu na cruz, porque eu sou pecador, Ele me perdoa, Ele me aceita e Ele restabelece a comunhão que eu preciso ter com Ele. A comunhão que eu havia quebrado quando eu pequei. Foi pela morte de Jesus na cruz que possibilita que eu restabeleça essa comunhão com Deus. É maravilhoso nós pensarmos que Deus nos deu essa possibilidade. Me perdoem, irmãos, uma das frases mais tristes que eu já ouvi é uma pessoa dizer que não se arrepende de nada que fez durante a vida. E essa frase é uma frase muito triste, porque se alguém não se arrepende do que fez, e não confessou os seus pecados, não aceita que errou, não deixa com que Deus o perdoe, já que ele não entende que isso é algo errado.
É muito triste quando alguém diz que não se arrepende, porque já ouvi isso algumas vezes, a ideia de que eu não me arrependo porque as coisas que eu fiz até hoje me fizeram quem eu sou hoje. Sim, fez. Mas o fato de você se arrepender não vai mudar a sua história. Você continua tendo todas aquelas experiências e sendo formado por todos aqueles erros. Mas o não se arrepender significa não entender da ação amorosa de Jesus por nós. Porque se eu não me arrependo, eu não entendi que o que eu fiz foi errado. Eu acho, de alguma forma, eu acho que o que eu fiz está correto. E o arrependimento ele é essencial para o perdão e para a salvação. O presbítero Orlando, nós lemos no começo do culto, o Salmo 32, eu vou voltar lá, no Salmo 32, no versículo 3 e 4. Aqui, Salmo 32. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. O meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei o meu pecado e a iniquidade... Não, desculpe. Era o 3 e 4. Então calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. O meu vigor se tornou em sequidão de estio. O pecado, ele é sofrido. Estar em pecado nos causa sofrimento. O Espírito Santo nos aponta o nosso pecado, nos mostra o nosso erro. E a sensação de estar em pecado, ela é sofrida. Por outro lado, confessar o pecado vai fazer muito bem. O versículo 5, na sequência, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. No versículo 1 e 2 desse salmo fala, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. A reconciliação com Deus ela é maravilhosa. Se está em pecado é sofrível, a reconciliação com Deus é maravilhosa. Essa possibilidade de estarmos novamente em comunhão com Deus. Voltando para Gênesis, para a nossa história de José, vamos para o capítulo 50. No versículo 17, nós vamos ver o momento em que os irmãos de José finalmente pediram perdão para José. No versículo 17 do capítulo 50. Assim direis a José, perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos que perdoes as transgressões dos servos do Deus de teu pai. E José chorou enquanto eles falavam. Assim como nós precisamos nos arrepender, pedir perdão para Deus dos nossos pecados, nós também precisamos nos arrepender e pedir perdão para as pessoas que nós ofendemos. A nossa relação de perdão não é somente com Deus, mas também para as pessoas com quem nós nos relacionamos. Quem quer ser perdoado, quem precisa ser perdoado, pede perdão. Pedir perdão parece demonstrar que nós somos frágeis. Pode parecer uma humilhação pedir perdão. Mas, de certa forma, é isso mesmo. Nós não podemos
fazer tudo. Nós não temos condição de fazermos tudo sozinho. Nós dependemos do amor de Cristo e de outras pessoas para ser perdoados, nós precisamos nos humilhar e pedir perdão. O que parece muito pouco quando nós pensamos que para Jesus nos perdoar, ele se humilhou muito mais do que nós. Ele é Deus, o próprio Deus, que desceu, que se fez homem. Já pensa numa humilhação grande essa relação de se fazer homem como nós, de viver na terra, de sofrer e de passar por dificuldades enquanto estava aqui e de literalmente morrer pelos nossos pecados. Hoje o que nós temos que fazer é reconhecer esse nosso pecado em relação aos nossos irmãos. O que pode parecer se humilhar, em parte é isso mesmo. Nós precisamos reconhecer que nós erramos. E esse reconhecimento faz parte do processo do arrependimento. E pedir o perdão para quem nós ofendemos é parte importante para que eu me sinta também perdoado. Para que eu busque esse processo de reconciliação. Às vezes a nossa intenção não foi de prejudicar outra pessoa. Mas sem querer, às vezes nós fazemos isso. Ao tomar conhecimento de que nós somos causadores de algum sofrimento, peça perdão. O fato de não ter sido intencional não significa que não tenha sido ofensivo para outras pessoas. Se eu pisar sem querer no seu pé, esse exemplo eu ouvi algum tempo atrás e achei muito bom. Se eu pisar sem querer no seu pé, vai te machucar. Você vai sentir dor, certo? O meu pedido de perdão para você, mesmo que o pisão não tenha sido intencional, o meu pedido de perdão para você não vai curar a dor que você está sentindo no seu pé. Não vai restabelecer alguma lesão que possa ter provocado ali. Mas o pedido de perdão pode restaurar a comunhão entre eu e a pessoa que eu machuquei. O começo do processo é a partir desse pedido de perdão que eu vou poder eventualmente ajudar a pessoa a recuperar de algo que eu possa ter feito. Às vezes nós pensamos e falamos coisas que podem parecer inocentes, mas que acabam ofendendo outras pessoas. Peça perdão. Busque reconciliação e a comunhão com os irmãos. Mas essa relação do perdão e do pedir perdão nos mostra também um outro lado do perdão, que é quando nós somos a pessoa que deve perdoar. Mateus 6,12, esse é um texto também muito forte. Quando Cristo estava ensinando os seus discípulos a orar, essa não é uma oração que Cristo fazia, porque Cristo não pecou, mas ele estava ensinando os discípulos como os discípulos e como nós devemos orar. E no versículo 12 diz: e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. O quão forte e quão pesada é essa frase. Imagina se nós só fôssemos perdoados se primeiro nós tivéssemos que perdoar outras pessoas. Graças a Deus, não é esse o plano de salvação, porque se dependesse de mim,
Se dependesse de primeiro eu perdoar para depois ser perdoado, talvez eu não estivesse aqui com vocês hoje. Eu fui perdoado porque Deus quis me perdoar, porque Jesus morreu na cruz por mim. E a consequência disso é que agora eu consigo buscar o perdão e buscar perdoar outras pessoas. É por conta do amor de Deus primeiro. Mas nesse texto, ou nessa oração, Jesus está querendo nos ensinar que também é nosso dever perdoar, assim como nós fomos perdoados por Deus. Ele está mostrando claramente que existe uma relação entre o perdão que nós recebemos de Deus e a necessidade de nós perdoarmos quem nos ofende. E o perdão, ele passa a ser muito valorizado, oferecer esse perdão, a possibilidade, passa a ser bastante valorizado à medida que nós reconhecemos que nós somos pecadores e que nós fomos perdoados também. Lucas 7,36. Vamos lá. Lucas 7,36. Lucas 7, de 36 a 48, é a história da mulher pecadora que lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas, secou com seus cabelos, e Jesus foi questionado por deixar aquela mulher que era reconhecida como pecadora fazer isso. E aí Jesus, no versículo 41 até o 47, vamos ler aqui, Jesus conta uma parábola para expressar essa relação. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. E replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Essa, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste o ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoado-lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas a quem pouco perdoa, pouco ama. Jesus está mostrando aqui essa relação do reconhecer o seu pecado com a possibilidade de valorizar o perdão. E aí, isso também é um alerta para nós. Cuidado com uma arrogância cristã. Quem acha que está acima do pecado, dá pouco valor ao perdão e pouco perdoa. Dá a impressão de que não entende o valor do perdão. Achar que nós, cristãos, somos menos pecadores porque nós somos perdoados é um erro. Porque quem fez algo para nos sermos perdoados foi Jesus. Foi Jesus quem morreu na cruz e perdoou o nosso pecado. Nós somos pecadores. Nós somos reconciliados com Deus. Mas foi a ação de Jesus na cruz que nos reconciliou. Não foi algo que nós fizemos que nos torna melhor do que outras pessoas. Foi Deus quem fez. Foi Jesus que morreu na cruz por nós. Nós somos tão pecadores quanto outras pessoas. Reconhecer que somos pecadores e valorizar o perdão que Deus nos ofereceu vai nos ajudar a entender a necessidade de nós perdoarmos outras pessoas.
O pedido de perdão é necessário para quem quer ser perdoado. Mas se você quer perdoar, você pode perdoar antes ou sem o pedido de perdão. A reconciliação depende de perdoar, não depende do pedir perdão. Voltando para a história de José, o pedido de perdão veio só lá no capítulo 50, no final da história. Depois que Jacó tinha morrido, e foi depois que o pai deles morreu, eles ficaram com medo das represárias, porque agora, como o pai tinha morrido, agora José vai querer se vingar da gente. E só então eles foram pedir perdão para José. Só lá no versículo 50. No texto não mostra nenhuma frase específica que indica quando foi que José perdoou os irmãos. Mas o comportamento e as ações de José, desde quando ele reconheceu os irmãos, e nós lemos no texto, da primeira vez, mesmo antes de José se mostrar para os seus irmãos, o comportamento dele, não só de aceitar os irmãos na presença dele, e de vender o que eles queriam, de além de vender o que eles queriam, dar uma porção a mais para o caminho, e de pedir para os seus funcionários lá, quando fosse carregar os sacos com mantimento para eles levarem, devolver o dinheiro deles ali. Quer dizer, a relação de José com os seus irmãos, o comportamento e a atitude dele com os seus irmãos era um comportamento e uma atitude de quem já havia perdoado, de quem já tinha reconhecido. E o texto fala isso, de quem já havia reconhecido que todos os problemas que José passou enquanto foi escravo no Egito, era o plano de Deus para a vida dele. Deus tinha uma intenção com aquilo. Deus fez de José um grande governante que influenciou e que beneficiou muitas pessoas. Beneficiou tanto a ponto da história estar registrada e está hoje aqui nos ensinando muita coisa. Deus tinha um plano para aquilo tudo. José reconheceu que todos os problemas que ele passou eram obra de Deus. E ele já tinha perdoado os irmãos quando os irmãos foram pedir perdão para ele. Da mesma forma, Jesus já morreu pelo nosso pecado. O perdão de Deus para o nosso pecado já está à nossa disposição. O plano de salvação já estava pronto e preparado antes de eu nascer. Eu já sabia que eu ia nascer, que eu seria pecador, que eu ia precisar do perdão, e esse plano já estava pronto. O perdão de Deus para nossas vidas já está à nossa disposição. O que precisa é nós reconhecermos o nosso pecado, nos arrependermos dele e confessarmos ele para Deus. Nós somos pecadores e às vezes é difícil reconhecer isso e oferecer esse perdão. Mas a possibilidade de perdoarmos antes do pedido de perdão, ou sem que a pessoa nos peça perdão, também é uma bênção. Imagina lá em casa, a Andréia, minha esposa, se tivesse que esperar eu pedir perdão todas as vezes que eu faço alguma coisa errada lá em casa. Ela ia cansar, mais do que eu já canso ela. Mas felizmente, e pela graça de Deus, muitas das vezes ela só me perdoa, de graça. Mesmo que depois disso ela tenha que falar para mim o que é que eu fiz de errado. Mas a possibilidade de reconciliação, ela se dá com o perdão de alguém que foi ofendido. E muitas vezes até a possibilidade de
mostrar para o outro como foi ofensivo, como foi errado, vai ser muito mais afetuoso, vai ser muito mais possível e sincero com a reconciliação já restabelecida. A possibilidade de falar de forma amorosa com quem você já perdoou, mesmo que seja para apontar o erro que a pessoa teve. Se imagine no trânsito. Essa é outra coisa, talvez trazendo para situações mais simples. Alguém que te fecha no trânsito, ou alguém que só está andando mais devagar do que você na sua frente. Perdoar essa pessoa e deixar para lá só vai te fazer bem. Agora, o querer me vingar, o querer ensinar alguma coisa, fazer alguma coisa, reclamar, isso vai tirar a sua paz. Isso só vai interromper um processo de comunhão de alguma forma. Mesmo que eu nunca mais encontre o motoqueiro que fechou a minha frente, da pessoa que está andando mais devagar na minha frente, simplesmente perdoe. Talvez essas sejam algumas ações mais simples que possam fazer parte do nosso processo de aprendizagem. Eu nunca mais vou encontrar com aquela pessoa, ele nunca vai me pedir perdão por estar andando devagar, Mas eu posso simplesmente deixar para lá. Eu posso simplesmente oferecer um perdão por algo que de alguma forma me ofendeu. Isso vai me trazer paz e tranquilidade. José, talvez sem intenção, ele ofendeu os irmãos quando ele revelou os seus sonhos para os seus irmãos. Não perdoar aquela ofensa fez com que os irmãos de José o vendessem como escravo. E essa ofensa quebrou a comunhão entre eles. E o perdão restabeleceu, foi o perdão que restabeleceu essa comunhão, não foi a vingança que restabeleceu a comunhão. Foi a possibilidade de oferecer o perdão que possibilita a comunhão novamente. Nós seremos ofendidos no trânsito, em casa, na escola, no trabalho. Nem sempre quem nos ofendeu fez intencionalmente, ou mesmo que tenha sido intencional. Perdoar é o que permite restabelecer a comunhão. Foi isso que Cristo fez por nós. Perdoar é o que permite restabelecer a comunhão. Cristo já morreu na cruz para nos perdoar, para dar a vida eterna com Ele. Ele fez tudo o que nós precisamos para restabelecer a comunhão com Ele. O perdão é uma manifestação concreta do amor de Deus. Isso tanto quando Ele nos perdoa, como quando nós perdoamos alguém. É o amor dele que nos compele a perdoar. É o amor de Deus que nos leva a perdoar. Não é fácil, mas peça a Deus que te ajude. Esteja disposto a perdoar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou tanto o mundo que mandou o Filho dele para morrer no nosso lugar e para nos perdoar. Uma das maiores manifestações de amor de Deus é o fato de Cristo ter se tornado homem, vivido como homem sem pecar, ter morrido no nosso lugar para pagar os nossos pecados. Em João 13:35, diz: nisso conhecereis que todos sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Amar uns aos outros é uma forma de sermos reconhecidos como cristãos, como seguidores e imitadores de Cristo. Então, uma das formas de manifestarmos e de tornarmos concretos
de materializar o amor de Deus através de nós, por nós, é também perdoando uns aos outros. Esse exercício do perdão só é possível porque um dia Deus nos perdoou e porque Ele nos ajuda a perdoar. O exercício do perdão também é uma forma de evangelização. Também é uma forma de mostrar ao mundo a possibilidade concreta do perdão. Se eu que sou pecador, se nós que somos pecadores, conseguimos perdoar quem nos ofende, ainda mais um Deus que nos ama muito, um Deus que não peca, um Deus que é todo-poderoso e um Deus que cumpre as promessas dele. Quando o perdão vira algo concreto, é possível ser percebido. Ele não é mais só um conceito, não é só uma ideia abstrata. Quando a ação do perdão promove a reconciliação, promove a comunhão, isso fica evidente. A mudança de comportamento, uma transformação. Então, quando o perdão de Deus vira algo concreto, é possível ser percebido, não é só um conceito mais. Quando nós manifestamos o amor de Deus na ação de perdoar, a nossa relação com as pessoas se torna diferente por conta do perdão. E é possível que as pessoas vejam realmente a possibilidade de serem perdoadas. Certa vez, aqui na porta da igreja, trabalhando com a equipe de plantão, uma pessoa passou na rua e ficou ali na porta, ouvindo da calçada o sermão. E quando a gente chegava para conversar com ele e convidava a pessoa para entrar, o que ele falou, e isso foi muito marcante para mim, foi assim: eu não posso entrar aí, porque Deus nunca vai me perdoar pelo que eu fiz. Isso foi muito forte o dia que eu ouvi aquela pessoa falando aquilo para mim. E eu imagino que isso seja verdade para muita gente. Para muita gente que sabe que fez coisas erradas, para pessoas que sabem que pecou, mas que não acredita na possibilidade de ser perdoado. Muitas pessoas só vão reconhecer a possibilidade de ser perdoado por Deus quando de alguma forma ele perceber, quando ele viver essa situação de perdão de forma concreta. Então, o fato de nós conseguirmos efetivamente perdoar as pessoas que nos ofendem é uma forma de mostrar para as pessoas o quanto o perdão ele é possível sim, o quanto ele é verdadeiro. Se eu consigo perdoar uma pessoa que me ofendeu, imagina, Deus pode perdoar você de qualquer pecado que você tenha cometido. Essa relação é importante. O ato de perdoar é uma forma de mostrar que Cristo está em nós. Porque o ato de perdão é uma das formas de manifestação do amor de Cristo. Nós precisamos disso também. Nós precisamos também buscar a reconciliação, buscar o perdão, porque é uma forma de nós manifestarmos o amor de Cristo. Arrependa-se dos seus pecados, peça perdão e seja abençoado por ser perdoado. Mas abençoe outras pessoas perdoando também. Se você precisa do amor de Deus para perdoar, peça a Deus para te ajudar a perdoar. Se você quer e precisa do perdão para os seus pecados, arrependa-se dos seus pecados, peça perdão para Ele. Reconheça que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados. Depois, Jesus ressuscitou, Ele voltou para o céu, Ele está preparando um lugar para nós, para estarmos juntos com Ele pela eternidade, num lugar onde não vai mais haver a necessidade do perdão, porque não vai haver o pecado mais lá. Imagine que maravilhoso
estarmos num lugar onde o perdão não vai ser necessário, porque não vai haver mais pecado. Eu não vou mais ofender ninguém. Ninguém nunca mais vai me ofender. Porque nós vamos estar numa condição, uma situação em que o pecado já não existe mais. Se você quer esse perdão para a sua vida, se você precisa desse perdão para a sua vida, se um dia você quer viver essa eternidade na glória, nesse lugar onde não mais vai haver o pecado, entregue sua vida a Jesus. Reconheça seus pecados, confesse a Deus os seus pecados. Reconheça que Jesus morreu na cruz para perdoar os seus pecados, que Ele ressuscitou e que Ele hoje está preparando o lugar para passarmos com Ele na glória. Se você tem alguma dúvida, se você quer saber mais sobre isso, se você quer que eu ore por você, me procure depois do culto. Vai ser uma alegria te conversar mais pessoalmente sobre esse processo da salvação. Me procure. Procure algum dos presbíteros, dos diáconos aqui da igreja, de algum líder de ministério, professor da sala da escola dominical. Se você conhece alguém aqui da igreja, se você tem... se ficar com vergonha de procurar alguém, veja alguém com quem você tem alguma afinidade aqui da igreja, procure essa pessoa, converse pessoalmente. Se você tem dúvidas do que precisa ser feito para você ser perdoado por Deus, converse conosco. Vai ser uma alegria estar com você e poder conversar com você mais profundamente e pessoalmente sobre a possibilidade do perdão. Que Deus nos abençoe, nos ajude a perdoar e que nós sejamos gratos a Deus pelo perdão que Ele nos ofereceu. Glória a Deus. Eu fico imaginando cada um de nós na situação de José. O que você faria no lugar de José?